havia dito que iria trazer uma parte 2, vocês realmente acharam que eu estava brincando? Olá, meus tenebrosos, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, já vou avisando, este vídeo não vai ter muita edição porque eu estou em semanas de provas, então eu não tô tendo muito tempo. I'm currently running on 2 hours of sleep, suicidal thoughts, and an Oreo, and I'm ready to fight God or become him! Então, caso vocês queiram só ficar jogando ou fazendo outra coisa enquanto estão ouvindo o vídeo, tá de boas porque não vai ter muita coisa passando na tela. Enfim, hoje eu vim trazer a segunda parte dessa saga que eu estou passando, as aulas práticas. Mas vamos do começo. Puta que pariu, eu fui redundante pra caramba agora, hein, senhorita Dango? Enfim, a primeira aula eu fiquei super nervosa porque eu nunca havia pegado no carro para dirigir em minha vida. Mas eu estava consolada com o fato de que eu iria apenas aprender sobre os pedais, como trocar marcha, enfim, os comandos básicos do carro. O instrutor foi super de boas, pegou o carro e aí a gente saiu da autoescola. Mas aí ele parou numa rua a menos de 1 quilômetro e falou assim: pronto, você vai levar o carro a partir daqui. Eu peguei, olhei pra ele e quase falei: amado! Eu jurava que eu não ia pegar o carro no primeiro dia. Lá fui eu no banco do motorista, tremendo mais do que dependente químico com abstinência. Depois dele passar os comandos básicos e explicar alguns detalhezinhos, eu saí com o carro. Eu senti um puta nervosismo e eu não falava com o instrutor. Não piscava, não me mexia no banco. Pensa numa pessoa que estava em choque. Era eu. Tava dura no volante, como se tivesse sido presa com cimento. Nos trancos e barrancos, eu felizmente consegui dirigir. Apesar de tudo, não sei se foi a melhor forma de começar as aulas, pelo menos pra mim em específico. Até porque eu nunca tinha pegado um carro em minha vida, não sabia como funcionava, não tinha noção de espaço, como funcionava a embreagem, troca de marcha, etc, etc. Tudo bem que muitos alunos ficam muito ansiosos e tal pra dirigir, mas eu particularmente sou bem segura, então eu acabei ficando muito nervosa e não aproveitei completamente a aula. Mas isso não é total culpa do instrutor, não posso ser injusta. Só acho que ele foi meio hardcore, vamos dizer assim. Mas tive pontos positivos, apesar de tudo. É mais uma questão de prática e de paciência que eu vou precisar ter. E sim, o carro morreu 2 vezes, antes que vocês me perguntem nos comentários. Mas, em compensação, já na primeira aula eu andei com o carro em terceira, o que para mim foi uma grande conquista, com licença. E o carro não pulou quando o instrutor falou: solte levemente a embreagem. Então não fui uma aluna tão má assim para a primeira aula. Passando uma semana, eu já estava dirigindo bem melhor, controlando melhor a embreagem, enfim. Mas eu comecei a sentir uma falta de feedback sobre o meu desenvolvimento nas aulas. O instrutor apontava todas as faltas que eu cometia, os erros, enfim, e eu tento melhorar. Porém, ele nunca comentava se eu estava estagnada, se eu estava evoluindo ou se eu estava regredindo em alguns pontos. Querendo ou não, isso faz muita falta para quem está aprendendo. Porque eu não sei se eu ando estudando ou prestando atenção para melhorar, e se o que eu fiz até aquele momento realmente fez efeito. Mas, no final eu acabei aceitando que eu não ia receber nenhum feedback e fui fazendo o resto das aulas que estavam faltando. E aí, com uma semana de aulas, eu me questionei a respeito de uma das coisas mais famosas na autoescola e na prova: a baliza. Ok, tu aprende os pontos, momentos de virar o volante e tal, mas eu te faço uma pergunta: como raios eu vou achar a porcaria desses pontos nos cones em 2 carros estacionados, quando eu for dirigindo no dia a dia? E como vai variar esses pontos de carro para carro? Isso eles não ensinam. E aí que eu fiquei puta da vida e comecei a me questionar do quanto esses exames do Detran e as coisas que você aprende na autoescola realmente você vai aplicar na prática. Pelo menos, depois que tu decora como você faz baliza, ela fica hiper mega simples. É só você realmente fazer os pontos certinhos que não tem erro. Com o tempo, eu fui fazendo o restante das aulas e melhorando aos poucos, já que o meu instrutor não falava merda nenhuma e eu acabei me fazendo uma autocrítica toda vez que eu fazia as aulas. Faltando uma semana para minha prova, eu estava muito nervosa no começo e fiz algumas coisas erradas. E aparentemente o meu instrutor estava de mau humor naquele dia, porque por qualquer erro que eu cometia, ele já me dava uma puta bronca, como se eu quisesse fazer aquelas coisas, como se eu fizesse de propósito. Apesar de tudo, eu me meti no controle, não fiquei estressada e eu comecei a me dar instruções. Por exemplo, ok,
Tu vai precisar parar, primeiro ligar a seta, diminuir a velocidade e vai encostando meio ao fio aos poucos. Mas até nisso ele começou a implicar comigo. E aí eu já fiquei pistola. Todavia, fingi que ele não existia e comecei a conversar comigo mesmo na minha mente, já que falar mesmo ele tava ficando bravinho e não queria que eu fizesse isso. E deu certo, eu comecei a acertar mais as coisas e fazer as coisas certinhas. Todos nós temos dias ruins, isso é normal. Agora, você descontar essas frustrações em outras pessoas que não tem nada a ver é uma completa falta de profissionalismo, da parte dele, pelo menos. Eu não comentei muito durante o vídeo porque eu fui escrevendo esses roteiros conforme iam passando as aulas, mas em diversos momentos eu comecei a ver que eu realmente não tinha ido com a cara do instrutor. Ele aparentemente ensinava bem, então eu tive que usar todo o meu autocontrole para separar a pessoa profissional e tentar aprender. Mas ele tinha também muitos pontos negativos, ele me olhava de uma forma estranha, fazia comentários bem inconvenientes e isso em certos momentos me deixava desconfortável, então eu tive que usar toda a minha maturidade para lidar com isso e terminar as aulas o mais rápido possível para eu não ter que fazer elas de novo. Felizmente esse ocorrido dele ter ficado estressado, etc, já era na penúltima aula, então eu só tive que aguentar mais uma aula dele, entre aspas, e vocês já vão saber o porquê. A minha prova era pra ser na semana que vem da minha última aula, porém era feriado, então eu acabei não conseguindo fazer a prova, e por ficar um longo período sem dirigir, eu tive que pagar mais 2 aulas, e as 2 aulas foram com ele. Então a gente pegou e foi analisando os pontos principais que eu tava errando, enfim, nessa parte não tem muito o que reclamar, porque ele me ajudou bastante. Mas mesmo assim, durante toda a trajetória de aulas, eu não teria aula com ele de novo, entendeu? Sendo sincera. Então, dica pra vocês que vão tirar carteira. Se vocês não forem com a cara do instrutor, faz umas 2, 3 aulas com ele. Se mesmo assim não for, vocês realmente pegam e pedem pra trocar, porque vai ser melhor pra vocês. Afinal, vocês estão pagando e têm direito de escolher com quem vocês querem aprender, beleza? Mas, enfim, as minhas aulas acabaram e agora só falta eu fazer o exame e aí eu vou poder apostar rachas na rua. Ou não, porque eu tenho que fazer as aulas práticas de moto, eu ainda tenho que passar no exame prático de moto, então ainda vai demorar um pouquinho. Que decepção. Só queria tirar um racha por aí, não é nem pedir muito, Deus. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado da minha experiência, que isso ajude vocês de alguma forma, que vocês deem risada da minha desgraça, enfim. Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Um beijo, um brigadeiro e até mais, pessoal.